tem alguém em casa. Salve, turma, como é que vocês estão? Não tá fácil, né? A pandemia está avançando depressa, de maneira trágica. A gente está enfrentando números de mortos que estão subindo numa velocidade acelerada e que ao mesmo tempo anestesia muitos de nós. E uma outra dimensão desse sofrimento é uma ansiedade pela expectativa de algo muito ruim que ainda pode acontecer. Porque a nossa enorme inação por parte do governo federal, grande parte da população e grande parte da nossa elite vai impor provavelmente um número tão alto de mortos no país que, se não beira, pode na verdade definir um genocídio, porque tamanha inação nesse aspecto já se confunde com intencionalidade. E pensar dessa forma pode ser muito difícil, mas ela também é uma trágica oportunidade que a gente tem de encarar um pouco da nossa própria história e do que significa esse país, na verdade. Porque genocídio não é exatamente uma exceção. Né? A nossa história se define através dele, muita da nossa identidade se define através disso, muita da nossa ideia de raça, da nossa ideia de povo, da nossa ideia de brasileiro se define, e são traumas que a gente se recusa a encarar de frente. E acho que a disciplina que nos ajuda a pensar melhor sobre isso pode bem ser a antropologia brasileira. E por isso eu convidei um antropólogo bastante brasileiro, uma pessoa que eu admiro bastante, Orlando Calheiros. Ele é o apresentador do podcast Benzina e foi um dos convidados mais pedidos, na verdade, pelo nosso público para eu convidar para essa série daqui. E é bem difícil resumir ele, porque tem muitas dimensões, muitos assuntos que o Orlando estuda e fala sobre. E até por conta disso que eu adiei um pouco o nosso papo. Eu até falo disso no começo dessa entrevista. Mas ele tem um trabalho importantíssimo junto a populações indígenas de pesquisa, sobretudo na região do Araguaia. Ele fez parte da comissão da É Verdade e ajudou a investigar um genocídio que aconteceu naquela região durante a ditadura militar. Naturalmente, como antropólogo, ele estuda a formação, e como ele mesmo diz no começo desse papo, do ethos brasileiro, né? De como essas nossas relações com a morte, com a violência estão no âmago do nosso país. Ele estuda muito comportamento de rede, então ele também pensa muito sobre uma antropologia digital e tem sido uma das arrobas mais diligentes numa demanda para uma autocrítica na forma como a gente se comunica em rede social. Ele pensa muito sobre o carnaval e o significado espiritual e antropológico dele, e político, na verdade. Ele é macumbeiro, como ele mesmo se define. A gente fala muito sobre isso também, sobre uma guerra espiritual que está acontecendo no Brasil, e a cosmológica, no fundo, que define grande parte do momento e da política que a gente tem sido submetido nos últimos anos. E a gente fala sobre uma série de coisas, sobre a erosão política que a gente sofreu nos últimos tempos, sobre o novo tipo de manifestante e ativista que se empoderou muito a partir de junho de 2013, fala sobre voluntarismo, sobre narcisismo, sobre pornografia, sobre libido, política. Tantos assuntos que, se eu resumir aqui, eu vou gastar a próxima hora e 40, que é mais ou menos o tempo dessa próxima entrevista. Então é bem melhor deixar que o Orlando fale, em vez de eu ficar fazendo essa confusa, prolixa e, no fundo, desnecessária introdução. Com vocês, Orlando Calheiros. E aí, meu rei, tranquilo? E aí, Orlando? Tudo bem, cara? Tudo bom, mas nada presta, né? Tudo na medida do possível, né? Uhum. Cara, é uma pena a gente não ter se encontrado antes ao vivo, né? Pois é, Sempre mas... quis ir trocar essa ideia contigo, e Zoom não é o lugar mais ideal. Mas vamos aí, né? Acho que vai demorar. É o que tem pra hoje, né, cara? É o Não que sei, tem. né? Vamos ver. Até 2022, a gente não tem uma vacina aí, né? E você teve, né, cara? Você foi assim, eu vi logo no comecinho, né, o seu relato. Eu fui um early adopter, né, cara? Tipo... Hipster do Covid no Rio de Janeiro. Cara, cheguei, porra, era tendência, eu falei, vamos importar essa tendência. Cara, foi, bicho, assim, porque isso que é complicado. Eu não... Na verdade, assim, eu tive contato com uma pessoa que teve, né? E então, tipo, eu desenvolvi todo o quadro. Na verdade, eu desenvolvi um quadro sintomático muito estranho pro Covid.
que, assim, eu fui me sentindo mal, meio cansado e tal. Aí um belo dia acordei com uma dor nas costas. Ah, não, tive dor de estomacal, enfim, isolada e cansaço. Depois um belo dia acordei com dor nas costas e dificuldade de respirar. E aí eu soube que eu tive contato. Aí eu soube que eu tive contato com uma pessoa que teve. E pessoas que tiveram contato também desenvolveram sintomas parecidos. Eu falei, bicho, então deve então ser, né? né? E aqui, só que não tem. E foi difícil? Como assim? Você teve algo muito forte? Você ficou muito preocupado? Cara, teve um dia que eu tive falta de ar punk, assim, foi uma falta de ar bem forte, assim, e tal. E aí eu tenho um amigo meu que é médico, eu ficava monitorando com ele, né? Então ele falou, cara, porque senão eu ia ter que ir pro hospital, botar aquele cateterzinho no nariz e tudo mais. Mas o pior mesmo, tirando esse dia de falta de ar, foram uns 2, 3 dias de um cansaço, assim, que eu só tive quando eu tive malária. Saca, assim, é do nível malária, assim, que eu ficava derretendo aqui pela casa, assim, ficava andando assim, derretendo. Tipo, não aguentava ir da cozinha pro escritório, do escritório pro quarto, foi um negócio bem estranho, assim. Bom, e que bom que você tá bem. Cara, deixa eu te falar, você é uma das pessoas que eu sempre quis entrevistar, mas eu tenho muita dificuldade porque tem tanto assunto para falar contigo, que você fala de muitas coisas que me interessam, eu adoro ler o seu Twitter, o seu podcast, eu escuto sempre. Mas, então tem muita coisa, porque essa série de papos que eu tenho feito, a coisa é um pouco mais clara. Eu entrevisto um economista, às vezes falo com um político e tal, e no seu caso eu não sei muito bem por onde começar, porque você fala muito de rede, você fala muito de meio ambiente, de espiritualidade brasileira, da esquerda na internet. Mas eu queria começar te perguntando o que você acha mais importante para a gente começar um papo sobre o significado dessa pandemia na antropologia brasileira. Assim. Você acha que o que ela nos revela de principal para a gente iniciar? Assim? Cara, tem uma coisa assim que na antropologia tem uma coisa que é um conceito meio em desuso, né? Mas e eu nem gosto muito porque vem de uma escola culturalista norte-americana e tal, mas que é o conceito de ethos, né? Assim, um termo muito muito brando, assim, o ethos seria algo como o espírito de um povo, saca? E que sempre foi, na verdade, assim, foi o meu grande problema. Né? Meu grande problema sempre foi uma espécie de o ethos brasileiro, né? Tanto que eu fui para meu doutorado foi com aqueles que o ethos brasileiro, em determinado momento, classificou como seus grandes inimigos, né? Tipo, os povos indígenas. Sim. Então, assim, tanto que eu fui trabalhar com o genocídio dos povos ameríndios, enfim, para entender basicamente essa máquina de violência e de exclusão que o ethos brasileiro montou, entre aspas, assim, né? E o que eu acho que essa pandemia traz para esse ethos, na verdade, é porque, assim, a grande questão é que a maneira como eu entendo, é por isso que eu fico falando de tantas coisas ao mesmo tempo, né? Tipo, sobre esquerda, sobre fascismo, microfascismo e tudo mais, porque eu acho que isso compõe uma grande imagem compositória do que seria uma espécie de espírito brasileiro, enfim, de um espírito do tempo brasileiro, né? E que de uns tempos para cá, né, uns 10 anos para cá, talvez, ele vem entrando numa espécie de autofagia, com uma vertente meio suicidária, uma coisa meio... O espírito brasileiro, ele é uma coisa assim, parece que ele entrou numa máquina de sofrimento, que ele vai reverberando, massacrando a subjetividade do brasileiro médio, né, assim, ao ponto de que assim, as pessoas entraram no Brasil nos últimos anos, entrou num surto de suicidário, assim, da maneira como eu enxergo o que a gente está acontecendo, o bolsonarismo, por exemplo, para mim, ele tem que ser entendido como uma pulsão suicidária, uma onda suicidária, né? E o que eu acho que o que a pandemia coloca muito isso, que coloca em evidência é justamente isso, né? Essa pulsão suicidária, de que, por exemplo, o projeto político que o Brasil, o código político que o Brasil entrou nos últimos anos é um projeto suicidário, uma coisa assim, tipo, cara, o povo... Porque, assim, o capitalismo, enfim, a civilização ocidental, ela é uma continuação de uma metafísica liberal que coloca seres como matáveis, né, como sacrificáveis. Então, enfim, porque para o capitalismo se desenvolver, ele tem que dizer determinados corpos, determinada subjetividade, determinadas existências são matáveis, são sacrificáveis em nome do nosso projeto. São recursos, né? São recursos. Isso. Ou obstáculos, né?
Isso. O que acontece? Assim, nos últimos anos, né, e isso é uma coisa que o Deleuze vai falar sobre o fascismo europeu, enfim, mas o Brasil parece ter entrado nessa autofagia de que, assim, o seu próprio povo é sacrificável em nome de seu projeto, né, assim, desse projeto estatal brasileiro e tal. Então, o que essa... Por isso que eu acho que o bolsonarismo se conectou tão rápido com a população, que era isso, né? Tipo, ele não apenas era um desdobramento intensivo dessa pulsão suicidária, mas como também era um projeto de vingança, né? Nós vamos, mas vamos causar dor, né? E nesse momento de pandemia, isso fica para mim, pelo menos para mim, fica muito evidente, né? Porque basicamente as pessoas, o que o governo fala e que muita gente, por um certo motivo, começa a entrar na onda é, cara, a gente tem que morrer. E não tem outro projeto alternativo, né? Esse que é o ponto. Os caras propuseram um E era esse o sistema projeto mesmo, né? De autoaniquilação, né? Eu tenho a mesma sensação, e eu acho que aí fazendo uma análise mais biológica, na verdade não uma análise, uma analogia, eu acho que é uma resposta mais autoimune, sabe? Eu acho que não é exatamente um suicídio, mas é um Brasil que é alérgico a si mesmo, que ele é alérgico à sua origem, ao que ele tem de original, ao que ele tem de brasileiro mesmo. Eu sinto muito isso no Bolsonaro e no bolsonarismo. Assim, porque na verdade o Brasil ele sempre foi muito autoimune, né, a si mesmo, né? Tanto por isso que eu fui isso que você falou para mim, por exemplo, isso vai marcar, por exemplo, por que eu fui trabalhar com populações indígenas, né? Porque, assim, populações indígenas, ou os fluxos e os corpos africanos, negros, enfim, que justamente são aquilo com o qual o Brasil se coloca contra. Né? Para pensar o que é a fundação do Brasil, o Brasil ele é assentado, para usar uma metáfora macumbeira, né? O Brasil ele é assentado sobre o genocídio e a escravidão dos ameríndios e dos negros. Né? Então, assim, por que... Então, justamente, só que esse genocídio dessas populações, a gente costuma enxergá-los, assim, muitas vezes, de uma forma muito literal, no sentido de que, então, escravizaram negros, escravizaram indígenas para que as coisas pudessem ser feitas, né? Para as cidades serem feitas, essas coisas. Só que esse massacre, ele não é só literal nesse sentido, porque esse massacre também vai na direção de suprimir, né, tirar qualquer vetor de diferença. E aí isso, o que acontece? Isso nos últimos, sei lá, por isso que eu falo da última década, não só na última década, porque, por exemplo, se for para pensar, por exemplo, no projeto do Vargas e também no projeto no final dos anos da ditadura militar, existia uma perseguição a tudo aquilo que era considerado diferente. Né? Então, por exemplo, você tem uma perseguição que por exemplo, a atualização local da ditadura militar em São Paulo fez com as travestis, sabe? Com as trabalhadoras sexuais. Porque existe essa ideia de que o projeto brasileiro, ele é um projeto, eu diria que como todo projeto estatal, né? Mas ele é um projeto eugenista. E assim, então ele só concebe uma forma de existir e uma forma de existir, mesmo que uma forma que tão abstrata que poucos ou nenhum brasileiro consegue ser essa forma, né? E é justamente por isso que emerge essa pulsão, essa autofagia, né? Porque já que a gente não consegue ser isso, a gente vai começar a se consumir para ser essa coisa abstrata, sabe? Essa coisa que não existe, né? Porque isso é uma coisa muito louca da imagem do patriota hoje em dia. Ele não consegue imaginar a pátria de verdade. Ele não sabe qual é o Brasil que ele está defendendo. Não, isso é uma coisa muito abstrata mesmo. É volátil, né? É um Brasil que não existe na ideia, né? Assim, porque o Vargas talvez tenha sido um dos grandes idealizadores dessa ideia de uma raça brasileira, né? Enfim, de uma ideia de que você não poderia ter nenhuma espécie de fratura biopolítica nos sócios Vargas brasileiros. achava isso? Eu não sei. Porque assim, todo aquele projeto de construção de uma identidade nacional, né, do Vargas, né, porque o Vargas tinha um problema gigantesco nas mãos quando ele quis fazer uma espécie de unificação do Brasil, né? Então ele teve que inventar uma cara, um rosto, um código para o brasileiro, né? E aí você vai ver, por exemplo, um massacre, por exemplo, uma coisa clássica, a maneira como
Na época ainda você não tinha favela como um território constituído, né? Você tinha pequenas aglomerações, enfim, que depois vão se tornar favelas. Mas a maneira, por exemplo, como as populações faveladas, naquele processo de formação desses territórios, foram atacadas justamente porque eles não se enquadravam no projeto do trabalhador, do médio varguista, sabe? Então, por exemplo, você vai ver uma resposta a isso na própria maneira como o Vadio se torna o personagem do samba, né? O personagem por excelência, o protagonista por excelência do samba é uma resposta direta a essa construção, a esse código do que é o trabalhador, o que é o brasileiro, é um trabalhador. Né? Enfim, ele tem uma religião específica, tanto que, por exemplo, se perseguia cultos afro-brasileiros nessa época. Então, tem assim, você vai vendo como é que essa máquina genocida, etnocida, chega a um determinado momento que ela não só age para fora, mas como ela age para dentro. Né? Ela tenta produzir uma imagem lisa do que seria o brasileiro. Né? O substantivo tem que estar no masculino, né? Porque, enfim, é o brasileiro, né? Não tem a brasileira, é isso, é o brasileiro. O que é o brasileiro? O que é esse sujeito médio que serve de padrão para os outros? Vargas talvez seja um dos que inaugurou essa ideia do brasileiro na história recente do Brasil, né? E esse projeto foi sendo reelaborado, né? Enfim, a cada geração de políticos, encontrou seu auge. A ditadura militar foi um momento em que isso foi, digamos, se tornou uma bandeira dela, né? Toda a bandeira da reforma moral da ditadura militar passava por isso, enfim. E depois você tem agora, assim, esses fluxos nunca deixaram de ser fortes, né? Essa ideia de unificação do povo e blá, 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 até o momento em que, enfim, você tem isso que está acontecendo hoje, né? O bolsonarismo, né? Uma coisa tão radicalizada disso, um pastiche, ao mesmo tempo uma expressão pura disso, né? É maluquice. E como você acha que esse ethos que você está colocando, essa vontade de unificação, como você acha que ela se encaixa ou ela não se encaixa na experiência que a gente teve com a esquerda no poder, nos anos de Lula? Você acha que tem alguma forma de analisar isso? Como esse ato se encaixa? Enfim, assim, porque uma coisa que o PT fala muito, e acho que em parte eles têm razão e em parte não, mas eles falam que justamente o bolsonarismo e as elites fizeram uma forte reação ao fato de que o Lula fez com que o povo brasileiro pudesse se expressar, pudesse virar um protagonista no consumo, na política. Ele deu voz aos negros, deu voz aos pobres, ao Nordeste. A elite não aceitou isso. E eu queria saber se você reconhece isso, se você acha que isso pode ter ajudado a radicalizar uma reação psicológica do ethos eugenista brasileiro. Eu acho que isso é uma visão, assim... Porque, assim, um dos maiores problemas, justamente, é que você teve um dos maiores problemas, no sentido das consequências do projeto petista, né, foi justamente a cidadania pelo consumo. Né? Então, assim, quando você começa a transformar, criar um modelo de inserção, de inclusão na sociedade por meio do consumo, e a gente sabe que o consumo não é uma coisa neutra, não é só você comprar um objeto, né? Você só comprar uma coisa. Ele traz consigo toda uma personalidade, uma forma de existir, né? O consumo, né? Ele é uma forma de vida. Assim, então, quando você começa a criar você começa a distribuir, você começa a ter essa ideia de vamos inserir as pessoas na sociedade pelo consumo, e muito forte do projeto petista, né? Enfim, você começa a inserir nessas pessoas. Eu sou do subúrbio de Janeiro, e meu bairro se configurar, passar muito rapidamente de uma área pobre para uma área classe média meio elitista. E assim, mas puramente uma projeção puramente ideal, porque assim, as pessoas, obviamente, alcançaram algum papel maior no consumo, mas elas não efetivamente eram elite. Né? O que aconteceu, então, foi que essas camadas médias e mais baixas começaram a se identificar muito com as camadas superiores. Né? Então, por exemplo, é o famoso caso do milho que acha que é galinha. O que você teve ali no final por isso que eu comecei a falar de 2010, por exemplo, quando eu enxergo isso. Ali para mais ou menos 2010, que estava todo mundo vivendo pleno emprego, aquelas coisas todas, né? Que é tudo projeto de crescimento do PT.
as camadas médias, citadinas, urbanas, começaram a se identificar como elites. As pessoas começaram, eu vou na Disney, essas coisas, esses atos simbólicos, é aquilo, né? Enfim, você é antropólogo ao extremo aqui e fala assim, cara, o ato simbólico constitui o grupo, né? Mais do que a relação econômica e tudo mais. Então, assim, esse grande salamaleque do que é ser classe média começou a constituir uma identificação elitista, né, na sociedade brasileira. E esse germe começou a se desdobrar, né, justamente começou a se alinhar com diversas pulsões, fluxos que marcam a sociedade brasileira, ponto, né? Enfim, os fluxos escravocratas, saca? Assim, o racismo que marca a sociedade brasileira, o machismo que marca a sociedade brasileira. Esse fluxo, essa faceta, esse código do consumidor começou a mobilizar essas coisas, né? Então, por exemplo, por que o discurso de bandido bom e bandido morto ganhou muita força? Porque as pessoas começaram a viver por meio do consumo. Então, o que acontece? O bandido é aquele que vai, né, no imaginário, que vai roubar minhas coisas. Então, assim, esse código começa a ganhar muita força no final dos anos 90 por conta disso, né? Então, assim, e aí, depois de 2010, essas coisas todas, assim, isso já vem um pouco diante lá. Fernando Henrique, né? Fernando Henrique já, o Plano Real já dá já faz uma ascensão do consumo, né, no Brasil, né? Mas, assim, isso se consolida e acelera no final de 2010 para cá no PT. Então, assim, de certa maneira eu concordo com a ideia de que é uma resposta das elites, mas não das elites reais, né? Mas, enfim, também das elites. Do imaginário de elite, né? Isso. Que esse imaginário de elite rapidamente se configura, né? Se enquadra naquele projeto lá atrás, né? Tipo assim, então, assim, nós somos os brasileiros, nós somos as pessoas que são a cara do Brasil. Né? As pessoas que consomem, que vão para Disney, que sei lá o quê, bababá, que se identificam, às vezes, como americanos, que se identificam como europeus, ou com os europeus, ou com os americanos, e coisas do tipo. Né? Então, eu acho que sim, tem essa coisa da resposta das elites, mas, ao mesmo tempo, o que eu geralmente... Um minutinho só que o seu áudio está... São essas elites. Só um minutinho, porque está dando uma falhada no seu áudio. Recuperou. Vai lá. Só para você, só para você encerrar mesmo o que você estava falando, que eu não ouvi a última frase. Não, assim, eu concordo que isso é uma resposta das elites. Mas a minha questão é, quem são essas elites? Elas porque, não são... Meus vizinhos aqui, tem vizinhos meus que se acham parte dessa elite. Claro. E o cara mora em Bangu, saca? Assim, enfrenta um ônibus lotado para ir trabalhar na Zona Sul e ganhar um salário mínimo e meio, no máximo, sabe? Então, assim, esse cara se acha elite. Esse cara acha que sei lá, o morador da favela está muito mais longe da vida dele do que sei lá, um grande empresário que mora numa cobertura do Leblon. E 2010 é um ano muito interessante de pensar isso mesmo, né? Porque teve muitas coisas que aconteceram e uma delas acho que foi a ascensão rápida da sociedade brasileira entrando em a rede social, que acho que também dá uma radicalizada nesse processo de hiperindividualização, né? E é algo que te preocupa muito, né? Eu queria te escutar disso, de que forma que você acha que fora do processo político e econômico, o fato da gente entrar na internet de uma maneira tão impensada e tão súbita deu uma piorada no nosso caldo aqui. Porque, assim, tem várias coisas, né? Assim, a gente pode falar desde tem o Jonathan Crary, que é um autor com o qual eu gosto, ele tem um livro chamado 24/7, né? Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. E uma coisa que ele fala, uma coisa que é muito interessante, né? A cultura de massa na era digital, ela não é uma cultura de massa como se imaginava na década de 70 e 80, por meio de identidades massificadas. Ou seja, todo mundo tem que ser isso aqui, todo mundo tem que ser aquilo. Não, ele vai dizer que o que a gente vai imaginar como cultura de massa é que a gente está, hoje em dia, funcionando em ambientes nos quais a gente pode ser qualquer coisa, desde que a gente atenda a determinados pré-requisitos. Então, por exemplo, quando a gente vai imaginar dentro do ambiente virtual, Facebook, Instagram, Twitter, coisas do tipo, a gente pode virtualmente ser qualquer coisa. Desde que o nosso comportamento, para ser encarado como um comportamento de sucesso nesses espaços, a gente tem que ter likes, né? A gente tem que saber... É aquela resposta, né? É quase aquele vício, né? Enfim, aquela relação de uma recompensa. As pessoas vão vendo por aquela... Isso. Então, assim,
E aí, o que gera esses likes? O que gera esses tipos de comportamento? Né? Então, a gente sabe, por exemplo, você postar fotos de viagens, você ostentar determinados comportamentos, ostentar determinadas formas de pensar, começou a se tornar um padrão. Por quê? Porque gerava essa resposta do sistema. Então, por exemplo, se você chegasse e botasse uma foto sua em Paris, sabe? Então, olha só, ir para Paris se torna uma coisa que é desejável, porque é uma constituição, sabe? É uma espécie de signo da minha inclusão nesse mundo. Então, assim, você tem dentro desses salamaleques, do que seriam salamaleques tipicamente classe média, elitistas, por outro lado, você também constitui um certo código, e esse é o meu grande problema, né? Um certo código de debate político existencial. As pessoas começam o debate político se torna muito engajado pelo voluntarismo, isso à esquerda, né? Em 2010 era isso, era uma coisa muito voluntarista, tava todo mundo, o famoso, era dos textões, né? Começou a era dos textões no Facebook, e aí todo mundo vinha com umas coisas, muitas vezes muito voluntaristas, porque as pessoas que estavam ali, eu não vou dizer gastando seu tempo, porque eu estava lá gastando meu tempo, né? Mas enfim, muitas pessoas que estavam ali postando coisas, debatendo, eram pessoas que estavam em processo de formação acadêmica ou tinham pouquíssima formação acadêmica. Então, assim, começou a se ter um debate que não era um debate fora... Por que eu estou falando disso? Né? Porque a maneira como se debatia ideias e políticas ali era muito diferente da maneira como se debatia na academia, né? Porque ali se debatia por meio de likes, de visualizações, de interações, engajamento, né? E o que isso diferencia? Eu não estou aqui colocando a academia como um ambiente iluminista, isento, não. Estou dizendo que a dinâmica das redes, ela impõe no debate a seguinte coisa. Se eu chegar e começar a fazer, por exemplo, um texto sobre Deleuze, super técnico, sei lá o que, explicando a imagem do tempo, cristal, sei lá o que, ninguém vai curtir aquilo. Pouquíssimas pessoas vão achar legal, sei lá o que. Se eu fizer um texto de Deleuze com uma linguagem mais ampla, bastante pessoas vão curtir. Sei lá, pegar Deleuze e falar de samba, saca? Agora, mais do que isso, se eu fizer um texto começar a atacar pessoas, começar a criar uma guerra, ter um comportamento beligerante, né? Usando Deleuze, eu vou ter mais likes. Né? Porque vai ter mais pessoas interagindo, vai ter mais pessoas... Então, assim, a internet, ela exigiu uma certa beligerância do debate. Uma propriedade emergente natural, né? Quase. Ele rende, né? Então, nesse primeiro momento, o próprio debate na internet, isso pré-2013 e tudo mais, assim, o debate na internet ele se tornou muito pautado por um certo mal-estar generalizado, porque ao mesmo tempo que ele era muito beligerante, belicoso, as pessoas estavam sempre brigando ali, né? E ao mesmo tempo, assim, o que estava rendendo era justamente uma denúncia contínua do mal-estar que a sociedade brasileira estava experienciando. Sim. Então, assim, por isso que uma coisa que eu sempre bato na cabeça, né? Bato até, cara, 2013 não foi um raio céu azul. Não foi. Sabe? Para quem estava acompanhando a internet, o que estava rolando antes, sabe que assim, você entrava no Facebook, você entrava, sei lá, ainda tinha Orkut na época, se não me engano, a galera era uma insatisfação generalizada. Por quê? Primeiro porque você tinha que estar na internet satisfeito. Fazia parte desse comportamento que engajava. Eu estou insatisfeito com isso, sei lá o que, babá. A corrupção, o PT, sei lá, o PSDB, estou falando aqui, sabe? Isso engajava as pessoas, esse mal-estar contínuo estava engajando as pessoas. Então, por exemplo, o código do debate é um código que gera mal-estar, todo mundo vai se sentindo esse mal-estar. Então, as pessoas vão se conectando pelo mal-estar, pela raiva. E aí, não é à toa que você criou em 2013 uma turbamulta extremamente múltipla, né, que foi marchar, você botou neonazi marchando atrás de anarco-primitivo, do lado de anarco-primitivista. No mesmo dia. Exato, juntos, assim, lá. De repente... eu tava lá também, tipo assim, aí tu olha pro lado, assim, cara, tem um cara com a bandeira do Brasil, sabe, intervencionista, aí tem uns indígenas, e tu fala assim, cara, o que aconteceu que, de repente, esse cano estourou? A timeline, né, ela foi pra rua. Eu tive muito essa sensação naquela segunda-feira. Acho que foi o dia que abriu a porteira mesmo, e os fascistas foram, e os anarquistas foram, e o PT foi todo mundo. Foi a dona de casa e tal. Eu estava em São Paulo, eu acompanhei muito de perto. E eu lembro de ter uma sensação uma hora em cima do muro, assim, eu olhei, eu estava em cima de um muro mesmo, não é bizarro até a analogia, mas estava vendo. E era um monte de cartolina passando.
E eram recados individuais. E tinha piada, tinha indignação, tinha escola, tinha anarquista, tinha... E eu olhei e falei, nossa, é um monte de post. Isso não é uma passeata, isso é uma timeline. E aí, com o tempo, isso foi ficando muito claro que o que aconteceu é que a projeção das pessoas na rede social, ela tomou o protagonismo cívico do próprio cidadão. Acho que foi quando a gente virou virou escravo da nossa expressão em rede social. Que antes eu ainda acho que o cidadão tinha algum protagonismo em cima da própria rede. E acho que ali deu uma virada crucial mesmo. Você está me ouvindo, Orlando? Eita, falhou. Foi. Tá melhor aí? Melhorou. Não, acho que eu estava falando sobre a timeline, né? Mas... Não, eu escutei tudo. Na hora que até na hora que tu parou. Pego daí, então? Pega, por favor. Então, por isso que eu insisto muito nessa coisa do voluntarismo, né? Porque, assim, o que se foi para... Em 2013, você tinha grupos, né? Mas você também tinha um processo que era isso, né? Muitas pessoas ali tinham uma revolta difusa, né? Por N motivos, por inúmeros motivos, desde, sei lá, minorias étnicas, enfim, pessoas do público, pessoas de grupos LGBTs e coisas do tipo que tinham pautas que assim, que estavam se sentindo excluídas do governo. Por outro lado, você tinha pessoas que tinham aquele saudosismo de tempos conservadores. Então, assim, existia de fato, era isso, você falou muito bem, era a timeline na rua, e a timeline sendo assim, as demandas eram muito individuais, assim, tipo, eu enquanto pertencente à categoria X e Y, as minhas demandas são essas, né? Então, assim, você tornou, eu acho que nesse momento, inclusive, você criou uma ideia de política como uma máquina de satisfação de desejos individuais. Que é uma coisa que hoje em dia tu vê muito assim, basicamente as pessoas ajuizam determinados debates políticos ou determinados políticos em si mesmos por meio de suas demandas individuais, saca? A direita e a esquerda fazem isso. E mais que demanda, né? Eu acho que tem uma coisa aí... Desejos. E aí eu me coloco como a cobaia disso mesmo, porque eu passei por esse processo de maneira muito intensa. E eu não era muito político antes. Eu era jornalista de outras coisas e tal. E eu me encantei muito com a possibilidade de estar lá, mas olhando com o tempo, eu acho que eu consigo identificar uma outra sensação que muita gente teve na rua e que eu vi acontecer. Eu entrevistei essas pessoas e eu sentia isso em mim, que é o protagonismo histórico. Sim. Não é exatamente uma revolta. Não é exatamente eu estou aqui em nome de alguma coisa. Eu, pessoalmente, não estava em nome de muita coisa clara, não. Mas a minha sensação é que assim, eu estou fazendo parte de algo que tem a chance de me colocar como um participante em uma história que me parecia imutável na semana passada. Era um mecanismo de mudança que não me parecia possível, entrar num partido, voto, tudo muito lento, e eu estava tocando a minha vida. Isso dá uma sensação de uma inflação interna, que é um processo que é quase o oposto de trauma, mas ele é um trauma. Você fica muito encantado e depois você não sabe muito o que fazer com aquela energia interna. E acho que é aí que as identidades abrem uma possibilidade de serem reprogramadas, assim, em torno de outros símbolos, de outros léxicos e tal. Por isso que eu insisto tanto nessa coisa do voluntarismo, né? Que é um debate meio que, assim, eu tenho uma formação numa esquerda mais tradicional, assim, na década de 90, né? Enfim, então era um momento pré isso. Então, um dos grandes problemas que se debatia na época era o voluntarismo, né? Que é essa ideia de você vai justamente nesse anseio de ser o protagonista dessas coisas, né? Tipo, voluntarismo é justamente nesse anseio de ser protagonista de algo, um anseio individual, um desejo individual, você acaba minando uma luta que tem que ser coletiva, né? E aí que vem o que para mim é a grande questão disso, né? Porque, por exemplo, uma coisa que para mim foi muito, muito significativa, porque eu já tinha uma inserção política antes, enfim, uma militância, mas eu nunca me defini como militante. Não. Nunca, assim, e as pessoas que andavam comigo, assim, com anos de partido, ou com anos de movimento, no movimento anarquista, enfim, ou militando por causa indígena na Amazônia, sei lá o quê, as pessoas nunca disseram, eu sou militante, sabe? Nunca, não virou uma identidade.
Em 2013, a coisa virou uma identidade. E não só... Porque, assim, 2013 também instaurou uma nova forma de protestar. Porque, por exemplo, até então, eu até hoje, eu sou partidário disso, assim. Eu fui criado no subúrbio carioca, sabe? Então, assim, enquanto que eu me revoltava? Eu me revoltava contra grupo de extermínio, contra ação da PM. Cara, eu não podia ir pra rua mostrar minha cara. Sabe? Opa, abaixa a PM, abaixa o BOP. Não era isso, sabe? Então, assim, a gente tinha que criar outras formas de se mobilizar. A partir de 2013, se criou um código do tipo, não apenas você vai pra rua, como você faz uma publicidade do seu estar na rua. As pessoas tiravam fotos, as pessoas registravam, um monte de gente, inclusive, rodou, né? Quando eu digo rodou criminalmente mesmo, né? Foi criminalizado aqui por conta da presença nas redes sociais. E produziu as próprias provas, né? Exato! Tipo, olha só, eu tô aqui na LERJ, sabe? Tipo, e aí começou essa coisa de transmitir toda essa... Por que assim... E aí que vem o problema, né? Por que foi tão fácil criminalizar as esquerdas em 2013, né? Por que foi tão fácil criminalizar as esquerdas e as direitas ficaram soltas? Porque esses caras têm espaço para praticar esse tipo de militância. A gente não tem. Que a polícia espanca um lado só, né? Exato! Então, assim, por isso que é uma coisa que eu sempre insisto, bicho. Olha só, cara, não vai pra rua, você vai pra rua e não tá usando máscara, sabe? Tipo assim, não se fotografa. Porque assim, por mais que você não ligue pra sua vida, sabe? Mas você pode estar ferrando a vida de 30 pessoas que estão na foto contigo. Qualquer dispositivo de reconhecimento facial, o Facebook faz isso maravilhosamente bem. Saca? Você identifica tudo rapidinho de uma foto. Fora os dados de qualquer foto que você posta, né? Que tem lá local, hora, tudo certinho. Então, cara, a militância virou uma grande máquina de produzir provas contra si mesma. Entendeu? Em nome de um certo narcisismo, né? De uma vontade de falar, estou aqui, né? Exato. Então, isso também tem uma coisa, porque por isso que eu falo, insisto, que tem uma relação crucial com essa coisa de uma lógica do consumo, né? Porque o consumo também passa por isso, né? Porque o consumo, no fim das contas, ele é, digamos, a aceleração máxima, né? Do que, vamos lá... Peraí que tá dando uma falhada de novo. Peraí que eu tô te pegando. Vamos ver se o sol se estabiliza. Rolando. Oi, tô te escutando perfeito. Agora rolou. Agora você voltou. Porque eu tô no coisa, no 3G aqui. Tudo 4G. Bem. Então, você estava me falando sobre o consumo e o narcisismo, como isso se conecta. Porque assim, por isso que eu insisto tanto nesse ponto, porque, sei lá, vai parecer meio abstrato que eu vou falar, mas... Diga lá. Vamos comigo. Existe uma coisa, assim, o consumo é o auge da metafísica liberal, vamos pensar nisso, né? Tipo, pensar lá em Locke, né? Os fundadores dessa estrutura do pensamento ocidental, que é isso. Tipo, nós somos indivíduos, e os indivíduos, o que eles são? A soma de suas propriedades. Né? Enfim, ter propriedades é o que configura os indivíduos. Então, assim, você pensar toda sorte de políticas que foram feitas tendo isso em mente. E propriedade não é apenas bens físicos, materiais, né? Tipo, propriedade também tem uma questão de propriedade do ser, né? Então, assim, a racionalidade, coisas do tipo. O que acontece? Quando você cria uma lógica da existência que é baseada no consumo, os indivíduos começam, assim, não é só a ideia de ter coisas, né? Mas justamente uma consolidação dessa existência individual. Né? Você começa a produzir uma sociedade que é marcada justamente pela uma individualização excessiva. Né? As pessoas se tornam indivíduos e se tornam completamente, assim, atrelados aos dispositivos que produzem indivíduos. Né? Então, assim, além do consumo, você tem justamente um momento em que as redes sociais se tornam presentes. Então, assim, nas redes sociais, os likes, o número de seguidores, o número de engajamentos que seu perfil tinha. Então, tudo isso também consolida essa lógica individual. Quando essas pessoas, né, dentro dessa lógica individual, vão se manifestar contra ou pró alguma coisa, obviamente, a forma de protestar vai seguir essa mesma lógica. Né? Uma lógica na qual os indivíduos... Logo surge a ideia, eu sou um militante, e para provar que eu sou um militante, não só para os mas para mim mesmo, tem todo o ato simbólico, fundo C, né? Eu vou tirar uma foto minha na militância, eu vou estar na militância, eu vou estar na rua, eu vou tirar uma foto minha na rua. Então, assim, eu acho que 2013 foi a eclosão dessa máquina, né? Quando os indivíduos formados nos últimos 10, 20 anos foram para as ruas. Né? Assim, esses indivíduos formados pelo consumo. Então, assim, a maneira como foi... Tanto que, assim, cara, quando a coisa se
quando limparam, né, as esquerdas das ruas, né, por meio da criminalização, o que você tinha era a gente pedindo dólar, querendo voltar para Disney. Literalmente. É muito maluco. Entendeu? Assim, quando você tirou a galera que tinha, mesmo no seu voluntarismo individualista, que tinha uma ideia de tipo, cara, então, tô aqui lutando pela causa LGBT, tô aqui lutando pelo movimento indígena e tudo mais. Isso deixa claro para as pessoas que vão ver isso aqui, eu tava na rua também fazendo essas coisas, sabe? Tipo assim, não tô me excluindo do processo. Então, quando essas pessoas foram tiradas das ruas pela máquina estatal policial, né? Sobrou o quê? Sobrou a galera pedindo, eu quero voltar pra Disney todo ano, eu quero, sabe, o meu dólar é R$ 1, eu quero... Não é coincidência, sabe? O que sobrou não é coincidência. Entendeu? Por isso que é o ponto, né? E não é que eles fazem... E também não é à toa que fazem selfie com a própria polícia, que é quem a protege no seu patrimônio, na sua propriedade, na sua identidade. Sim, assim, em 2015, se eu não me engano, 2014, se eu não me engano, foi 2014, 2015. A galera fazia foto com caveirão, né? Nos protestos. Fazia foto com caveirão, Caveirão, assim, tipo... Eu moro na Paulista, clássica, assim. Eu tô de camarote. Aqui tem fila para fazer selfie com a polícia militar. Fila. Pois é, né? E aí você cria... E aí vem o grande golpe, né? O grande golpe para mim foi que as direitas não só ganharam as ruas por conta da apropriação com aparelho estatal, aquelas coisas todas, como eles só sacaram como usar a rede, organizar essa revolta individualista. E você acha que eles sacaram? Você acha que eles sacaram ou eles simplesmente têm uma prática que se encaixa muito bem nessa nova arquitetura? Que às vezes eu não sei se é tão estratégico quanto tão orgânico, sabe? Quanto orgânico. Mas vai depender do grupo, né? Vai depender assim, porque, afinal, quando você pega, por exemplo, como isso aconteceu porque, assim, de certa maneira, eles importaram uma tecnologia, né? De certa maneira, eles importaram literalmente uma tecnologia, um agenciamento que estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos sobre isso, né? De ocupação das redes. Tipo, toda a eleição do Trump, tudo aquilo que começou lá atrás com o Gamergate, né? Enfim, tudo isso gerou uma máquina de propaganda, de ocupação das redes, que essa galera foi lá e importou. Esses caras importaram isso, né? Eu lembro, assim, que em 2014, que eu comecei a estudar essas coisas em 2014, né? Redes sociais, enfim. Por conta de... Eu trabalhei na Comissão Nacional da Verdade. Né? Você trabalhou? Eu não sabia, cara. Eu trabalhei. Isso é importante demais pra gente entender o que tá acontecendo aqui. Então. Eu trabalhei, eu coordenei, eu coordenava o grupo de trabalho Araguaia ao lado de uma historiadora chamada Cecília Adão. Justamente Araguaia. Rapaz! Sim, porque a população indígena com a qual eu trabalhei, né, enfim, eles foram escravizados durante a guerrilha do Araguaia. Esse é o único povo o único povo indígena que recebeu anistia política, né, enfim, baseado num estudo meu. Assim, não tô me gabando, que eu tô sabendo claro. E nessas, assim, eu fui trabalhar assim que eu defendi minha tese de doutorado, eu fui trabalhar na Comissão da Verdade. E fui morar em Brasília, enfim. Sim. O capítulo que as pessoas leem lá no relatório final da coisa foi redigido por mim e pela Cecília Adão, né? Enfim, foi parte do nosso trabalho. E aí o que acontece? Lá em Brasília, nessa época, quando eu estava trabalhando lá, então vários amigos meus, alguns amigos meus aqui de Bangu e tudo mais, começaram a me passar notícias, né, que chegavam até eles sobre a Comissão da Verdade. Que eram notícias... Porque para eles começou a gerar um problema, do tipo assim, eles recebiam notícias que todo mundo que estava lá eram pessoas que estavam comprometidas com a implementação do comunismo, umas coisas muito loucas, assim, e eu estava lá, eu era uma pessoa, uma própria tia minha começou a ter esse problema. Ela falou assim, cara, mas meu sobrinho tá lá, eu conheço ele, o que é isso? E aí eles começaram a me repassar as coisas. Aí, assim, nessa época, eu comecei a ver um monte de blogs, enfim, anônimos, com coisa do tipo Dilma não foi torturada, ou com relatos completamente falsos, era uma coisa muito tosca. Só que, nessa época, eu comecei a notar um certo padrão de coisas que estavam chegando. Inclusive, por exemplo, com vídeos traduzidos que vinham dos Estados Unidos. Os caras vinham. Em 2014, um amigo meu me mandou um vídeo, esse amigo meu depois virou bolsonarista extremo, ele me mandou um vídeo, eu morava em Brasília, ele me mandou um vídeo assim, cara, olha só esse vídeo aqui no YouTube, que é um cara falando sobre muçulmanos, né? Aí eu falei, falando que não existem muçulmanos moderados.
uma coisa assim. Né? Não existe muçulmanos eu acho que eu moderados. sei que vídeo é esse, sabia? É um vídeo, um cara bem clássico desses. E eu falei, cara, que era um tipo de argumento usado para justificar genocídio prévio, né? Tipo, ó, pode bombardear hospital com criança, né, na Palestina, porque essas crianças vão crescer e vão virar terroristas, não tem outro. É radical aí, é berço, né? Isso. E aí, cara, só que esse vídeo estava legendado. Eu falei, olha, tem um trabalho aí. E aí depois eu falei, cara, pra onde tu recebeu isso? Aí ele, eu tô recebendo isso num grupo X. Aí eu ia parar no grupo X. Tipo, eu tô vendo isso também no Fórum Y. Aí eu ia lá no Fórum Y, me inscrevia. Fiquei anos vivendo nesses grupos e nesses fóruns, vendo a máquina que estava se instaurando ali. E eu rapidamente notei que tinha um padrão de ação. Tinha um padrão de ação, um padrão de tática, uma coisa do tipo assim, os caras chegavam, olha só, você pega essas notícias e começa a passar para as pessoas que são, sabe, tipo a corrente mesmo, entendeu? Olha só, não dá papo para esquerdista. Quando o esquerdista chegar para você, você fica, por isso que a gente tá ganhando. Aí eu falei, cara, aí quando eu fui ver, isso era um manual daqueles como radicalizar um normie, sabe? Tipo, que existia nos fóruns de alt-right norte-americano. Eu falei, cara, tá rolando uma importação disso. Aí quando eu fui ver, isso era 2014, 2015, a coisa começou a acelerar, assim, começou a ter disparo, começou a ver que estava rolando uma coisa de tá entrando grana, e ao mesmo tempo, quando começaram a acelerar os protestos contra Dilma e coisas do tipo, eles mesmos começaram também a se organizar. Porque aí que vem o ponto. Esses caras, justamente por esse treinamento, né, do tipo, vamos participar de uma coisa maior, mas participar de uma coisa maior exige que a gente se unifique, de certa maneira. Esses caras começaram a montar pequenas células, né, que eram os grupos de WhatsApp. E, assim, células que se autofinanciavam. Então, assim, eu vi nascimento de grupo de um dia pra noite, que os caras começavam do dia pra noite, os caras se reuniam no WhatsApp, e do dia pra noite eles tinham uma média de 5, 6 mil reais de autofinanciamento pra fazer protesto, pra ir pra Augusta, pra ir pra rua. Saca? Eu ficava vendo assim, cara, a gente não tá tendo isso. Os caras estão fazendo isso. Em 2015 eu falei, cara... É muito subversivo, né? É uma técnica guerrilheira mesmo, assim. A coisa isso, bem... de contra... É uma guerra revolucionária. Revolucionária, né? Tipo, pra usar o termo clássico que as esquerdas usavam, né? Pra guerra cubana, guerrilha cubana, os caras implementaram uma tática de guerrilha... subversivo, né? Isso. Né? Inclusive com vírus, no tipo assim, eles incubaram o algoritmo do YouTube, né? Porque nessa época, cara, assim, o Bannon fala disso, né? O Bannon fala assim, quando teve Gamergate, ele viu que... Porque o YouTube, para quem... o YouTube até muito pouco tempo atrás, as pessoas esquecem, o YouTube era basicamente as pessoas vendo a galera jogando videogame, sabe? O primeiro grande, se eu não me engano, o primeiro grande fenômeno individual, uma pessoa, né, que foi um grande fenômeno no YouTube, foi o PewDiePie, saca? Então, assim, o que você tinha no YouTube? O YouTube era vídeos virais e gamers, né? Saca? Então, o cara pegou, assim, eles pegaram ali, incubaram um vídeo nos gamers, do tipo assim, você assistiu um vídeo do PewDiePie e rapidamente você estava sendo redirecionado para um vídeo, sei lá, falando que não existiam muçulmanos moderados. Porque o algoritmo ia viciando. E os caras ficaram jogando sem marcação aí. Ao ponto que em 2018, quando o Bolsonaro se elegeu, um monte de gente falou assim, não, como assim? De onde, quem é fulano de tal? Que canal é esse? Quem sabia que esse cara era? Eu falei, meu querido, vai no... E ao mesmo tempo, assim, com as esquerdas ignorando amplamente o YouTube, amplamente os meios de difusão virtual, sabe? Tipo, porque é isso, a gente pode ter iniciativas individuais, mas a gente nunca, até hoje, a gente não tem um ecossistema do nosso lado. Nos Estados Unidos você já até tem, né, o BreadTube, né, que eles chamam, né? Tipo, mas ainda é bem incipiente, ainda não se compara com essa dinâmica de massa que os caras conseguiram montar. Mas aqui no Brasil não tem nada disso, né? Mas é isso que eu me pergunto, se é possível a esquerda fazer frente a isso com o ecossistema digital, que eu acho que está se criando de maneira vagarosa, mas a gente tem muito mais gente, e acho que o seu exemplo é ótimo também. Mas eu me pergunto se o tipo de coisa que a gente tem para oferecer, ela ativa as mesmas chaves emotivas que esse jogo sujo ativa, porque eu acho que eles jogam num campo que a gente não tem muita defesa, que é do das paixões, nas inseguranças, nos medos, é como se isso que você colocou no começo, né? Que o que engaja mais é a treta. Sim. E o que engaja mais é a insegurança, são esses desejos desses moleques, desses jovens, desses homens muito inseguros, desses brancos muito inseguros. Então, eu acho que sim.
não é à toa que eles rapidamente se conectam com os microfascismos, né? Enfim, com esse desejo, enfim, de aniquilação, essa pulsão suicidária que eu estava falando no começo. Rapidamente a máquina dele se conecta com ressentimentos. Porque é isso, os caras mobilizaram todo esse... Você falou desse processo autoimune, né? Tipo, é isso, os caras conseguiram mobilizar tudo isso e falar, então, nós somos os portadores dessa máquina, a gente vai realizar isso, a gente vai realizar sua vingança, a gente vai realizar seu suicídio, a gente vai realizar essa máquina de destruição. As esquerdas, assim, a maneira como eu concebo elas, tem uma coisa que eu acho que a gente deveria jogar outro jogo. Esse é o ponto. Assim, eu acho que a gente, no lugar de jogar o jogo do ressentimento, né? Porque rapidamente também a gente consegue. Isso também é uma questão. Se a gente entra nessa, a gente também começa a secretar fascismos. Isso é uma coisa que, para mim, já está acontecendo forte. As esquerdas também secretam fascismos. O fascismo não é uma identidade, enfim, da maneira como eu concebo, enfim, fascismo não é uma identidade, tipo, o Estado fascista. Também, mas assim, existem os fascismos, os microfascismos. Então, assim, máquinas de perseguição, essa coisa de comemorar a morte. Assim, então, enfim, tem uma esquerda suicidária, tem também, enfim, é complicado, a gente sabe, a gente tá nas redes, a gente vê isso acontecendo, né? Mas assim, então, por exemplo, tu vê nesses momentos de coronavírus, por exemplo, cara, a galera na Maré, né? Tem vários projetos na Maré que juntam um monte de gente à direita, sabe? Que supostamente são à direita. Então, um monte de gente que está ali num ambiente extremamente múltiplo. Por quê? Pela solidariedade. Saca? Os caras conseguem construir uma mobilização, ainda que seja para um problema local, mas de pessoas múltiplas. Né? Então, pega o pastor, pega o agente comunitário, pega o anarco, saca? Então, assim, você consegue criar ali um território que a coisa vai funcionando. Então, assim, você vê que se existe no mundo real, dá para transportar essa mensagem de alguma forma, segurar esses afetos das pessoas por outras maneiras, entendeu? Então, assim, esse que é um ponto. Eu acho que tem afetos com os quais a gente pode conciliar, né? E por outro lado, e aí tem vários problemas. Então, por exemplo, eu sempre dou eu conheço uma pessoa que é uma mulher daqui da região, evangélica, e que atua assim, na ressocialização de presos. Né? Enfim, aqui na região. Eu moro em Bangu, para todo mundo sabe que perto tem um grande complexo penitenciário, né, do Rio de Janeiro. O presídio mais famoso do Brasil, né? Isso. E aí, enfim, atua lá, tudo mais. Então, ela tem todo um discurso de anti-meritocracia, não acredita nisso, pró-cota. Então, tá lá com a mão na massa, trabalhando com massa carcerária, ressocialização, sabe? Atuando ao lado de mulheres dentro do sistema penitenciário. Só que ela é contra a pauta LGBT. É impossível conciliar com essa mulher? Assim, é impossível, de alguma maneira, encontrar um ponto comum, né, de trabalhar com essa pessoa, saca? Assim, óbvio, eu não tô falando... Ela não é a favor não, entendi perfeitamente. de matar, né? Mas é bom para explicar para as pessoas. Ela não é a favor de matar as pessoas, assim, mas ela é contra, tipo, a insistência na pauta, enfim, ela acreditou na história do kit gay. Então, assim... Ideologia de gênero, muito provavelmente ideologia de gênero. Que pega pra ela. Então, assim, mas é impossível conciliar, criar um projeto transversal no qual essa pessoa participe com a gente? Ou a única forma que a gente tem de trazer essa pessoa, de trabalhar com essa pessoa de alguma coisa, é convertendo essa pessoa em todas as nossas pautas? Porque aí começa aqui também um grande problema, que é uma autofagia das esquerdas, que é isso. Existe uma espécie de briga para saber quem é mais à esquerda, né? Quem defende, sabe, quem vai se enquadrando em todas as pautas, quem, sabe? Então, se você discorda de uma pauta, também você rapidamente se torna um inimigo. Então, como é que a gente vai construir? Por exemplo, agora tem toda uma discussão na internet sobre a constituição de uma frente ampla, né? Eu te perguntar disso. O Freixo, que acabou de cometer um ato super importante para esse papo que você tá colocando aí, né? De ter um denominador mínimo para a gente conseguir fazer uma luta junto. Então, esse que é o ponto. Como que você vai constituir isso se a nossa pauta continua sendo conversão? Sabe? Então, assim, esse que é o ponto. Então, por exemplo, cara, isso para mim é uma questão porque, sério, como eu sou acostumado no subúrbio, nas periferias, cara, a galera, o material humano que a gente tem para constituir nossas lutas aqui, cara, eu não vou conseguir encontrar, sei lá, 5 anarquistas ontológicos que leram Deleuze, enfim, que estão no mesmo ponto que eu.
Saca? Ou Eu vou ter que leninistas, né? Ou leninistas, Eu vou ter que sentar com um cara que é um agente comunitário, que participa do PMDB Comunidade, saca? Assim, por quê? Porque a nossa pauta tem que ser contra a ação do caveirão aqui na região, sabe? Então, assim, eu vou ter que... Esse que é o ponto. Então, com quem eu vou constituir minhas pautas? Eu acho que essa é uma questão também. E outra que... Então, essa não necessidade de conversão, mas, ao mesmo tempo, necessidade de mobilização, também pode se converter num outro tipo de linguagem para as esquerdas. Uma linguagem virtual. Então, por exemplo, sei lá... eu faço isso, né, nos meus podcasts. Então, sei lá, eu vou falar de Zeca Pagodinho, né? Eu fiz um programa sobre sambas enredo, né, desse ano. E a partir do sambas enredo eu falei de temas como racismo, eu falei de temas como machismo, falamos de temas, sabe, como sobre a luta dos povos indígenas. Então, assim, eu acho que tem uma forma de... E não numa pauta de conversão, mas de... olha só... Não, tipo, explicando o que está por detrás daquelas coisas. Eu acho que isso tem uma mensagem transversal que também tem que ser uma outra forma de estar na rede, né? Sem ser olha, você tem que ler esses autores aqui, que se você não leu esses autores, você não é do meu bonde. Eu vejo Entendeu? muito você no Twitter muito aflito com a forma como a esquerda tem se comportado e meio repetindo os mesmos erros, né? E eu tenho a mesma aflição que você tem, mas ao mesmo tempo eu tenho quase que um fatalismo, porque me parece quase que inevitável, assim, parece que não dá para controlar. Porque são tanta gente que também tem que ter uma outra forma de explicar isso, que também não é no Twitter, sabe? Que também não é dando a lição de como é que a pessoa deveria fazer. Então, tem um impasse gigantesco, né? Numa conversa na própria esquerda, né? Porque, por exemplo, isso que quando eu falei sobre não se engajar pelo ressentimento, né? Porque quando a gente for se engajar definição, né? Uma boa definição. Se a gente vai se engajar pelo ressentimento, por exemplo, teve recentemente, quando eu estava falando disso, veio uma pessoa botar lá nos comentários que quando a Marielle morreu, ela não fazia ideia de quem era a Marielle. Mas ela sempre soube quem era o Bolsonaro, porque tanto que as esquerdas falavam para ela que o Bolsonaro era um cara ruim. Pode crer. Então, assim, a gente perde... Quando a gente está se engajando pelo ressentimento, e muito da linguagem da internet virou isso, né? Tipo, a gente só está dando espaço para os nossos inimigos. A gente sabe muito pouco sobre as pessoas, o que está sendo produzido de legal, que está do nosso lado. Então, assim, se uma das coisas que são fundamentais, pela mesma maneira como eu penso, para produzir conexões, para produzir alianças, para produzir luta e produzir resistência, se a palavra caiu todo mundo usa, né? Tudo é resistência agora. Mas, tipo, para produzir isso, você tem que... As pessoas têm que saber o que está sendo produzido, as pessoas têm que ver, consumir, tipo, olha só, cara, tem esse podcast, tem esse canal, tem esse grupo de sei lá, de distribuição de alimentos, tem esse grupo aqui de debate. Então, assim, a gente realmente começar a lutar mais pela produção do nosso ecossistema do que de ficar repercutindo o ecossistema dos caras. Porque aí vem outro ponto, que é isso, né? Pô, quantos views de um canal à direita desses são de pessoas à esquerda revoltadas, né? E é aquilo que eu vi falando no Twitter, né? Então, cara, quando teve aqueles atos lá na frente dos quartéis, né? Que o Bolsonaro participou. Óbvio, a participação do Bolsonaro não pode ser ignorada nisso. Não, aquilo ficou relevante naquela hora, não tem jeito. Só que o problema todo é como aquilo foi repercutido. Todo mundo falando daquilo, todo mundo... E aí vem isso. Primeiro, qual é o seu papel quando você repercute aquilo? Faz realmente diferença você retweetar aquilo e falar assim, nossa, que absurdo, o presidente Bolsonaro está no frente dos quartéis pedindo a volta das 5. Realmente, é isso que é o ponto, aquela que você falou, a TL foi para a rua, né? O problema todo é a TL parar de agir como se estivesse na rua. Você está ali, nesse momento, a sua revolta, ela não está gerando um número de fato efetivo para você, ela está trabalhando contra você. Porque, assim, quantas pessoas já chegaram, sei lá, nossa, você falou que o Bolsonaro é maluco. Agora eu percebi que ele é maluco. Porque ninguém faz isso, não acontece. Assim, pelo menos da minha experiência pessoal, é muito provável que eu, às vezes, eu chamo uma conversa. Por isso que eu comecei a fazer thread, né? Acho que as threads têm até um efeito melhor nisso. Mas, tipo assim, você chama a pessoa numa conversa, você faz uma coisa mais explicada, aí você tem um grau de conversão, com muitas aspas aí, melhor do que simplesmente você só despejando sua revolta. E aí vem esse ponto. E aí é aquela coisa, quando você fala, você, sei lá, dá um RT no vídeo, tipo, o filho do presidente botou lá 500 dias sem corrupção. Todo mundo, nossa, que absurdo! Cara, só fez
o post dele lá, o tweet dele ficar maior, né? Tipo, o Twitter começar a entender, olha, isso é relevante, vou ficar promovendo isso para mais e mais pessoas. E aí as pessoas esquecem, que aí também é sempre bom frisar isso, que a timeline de ninguém é neutra. Então o garoto, vou voltar aquele exemplo, o garoto que estava entrando no YouTube para ver vídeos de Fortnite, Minecraft, quando esse garoto foi entrar no Twitter, porque ele tem um perfil nas redes, né? Ele tem um algoritmo identificado dele, né? Ele é muito pessoal, ele vai ver só propaganda desses caras. Então, assim, a gente está alimentando essa máquina. Eu sei que é difícil, isso não é um ato, não é uma coisa que Não eu é um falo ato assim do natural, alto. Não é um Não ato falo disso, natural. por isso que eu falo do problema do voluntarismo, né? Aquela coisa do tipo, as pessoas se auto, como é que é? Tirando foto, eu tô na batalha, tô aqui militando em nome de uma causa maior. Isso continua na internet, as pessoas, nos seus posts, nos seus perfis, as pessoas ainda continuam fazendo isso. E sem entender como que aquilo só tá ajudando os outros caras. Então, que tal a gente, em vez de fazer isso, começar a funilar, né? Porque, sei lá, hoje em dia o grande bem é a atenção. O que a gente tem de escasso é a atenção. A atenção e a libido. Então, assim, em vez de a gente ficar gastando a nossa atenção e a dos outros, e a nossa libido, né, e a dos outros, com a mensagem que está do outro lado, vamos começar a voltar a nossa mensagem para a galera que está do nosso lado. Porque aí você vai afunilando a atenção e vai permitindo que determinados pontos, né, vão se sobressaindo sobre outros. E aí, por exemplo, aí é assim que você vai começar a formar um ecossistema realmente autorreferenciado, né? Então o cara, digamos, o cara entra na tua live, aí o cara, pô, vê na tua live, sei lá o quê, aí quando ele vai, logo depois quando ele for entrar no Twitter de novo, no Instagram de novo, enfim, no YouTube de novo, ele vai ver um vídeo da Sabrina, ele vai ver o, sei lá, sabe? Então, tipo, você cria um ecossistema. Não, se você entrar, sei lá, num vídeo da Sabrina, a propaganda que vai vir para você é do Brasil Paralelo. O meu também é a mesma coisa. É isso. Tem mais a Jovem Pan no meu algoritmo das pessoas que veem as minhas coisas do que a Sabrina, do que qualquer coisa. É isso, entendeu? Então, assim, quer ver um exemplo disso? E aí a gente falou daquela coisa, se isso é deliberado. Quando teve a Vaza Jato, me perguntaram isso no Twitter, eu fui pesquisar nos meus dados e coisas do tipo, né? Enfim, eu fico escrevendo coisas, tirando print das coisas, eu tenho os perfis falsos de fazer controle e tal. E a última vez que a direita embarcou profundamente, quase fez o jogo a direita quase fez o jogo da esquerda, né, nesse sentido, foi durante a Vaza Jato. Os caras, quando saiu a Vaza Jato, os caras tentaram invadir a hashtag, começaram a publicar daquilo, Vaza Jato, sei lá o quê, os fakes, o Glenn ganhou dinheiro do hacker russo, sei lá o quê. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Eles criaram a própria hashtag deles. Pavão Misterioso. E a gente caiu no Pavão Misterioso em seguida. Exato! E eles começaram... Tipo, os caras sabem o que eles estão fazendo. Isso, né? Então, assim, quando a gente tá nessa... Por isso que eu insisto tanto nessa coisa do voluntarismo, né? Muito importante. A gente tem que escapar dessa lógica. E aquilo. Infelizmente, isso não é uma coisa do noite pro dia, né? Eu mesmo perco muito minha paciência, cara. Eu já fui muito atacado por isso. Muito. Porque, inclusive, por exemplo, só para ter uma ideia de quanto isso é nocivo. Quando tiveram os ataques em Suzano, né, dos jovens lá, cara, um monte de gente de esquerda, né, até pessoas famosas, né, dentro da cenário da esquerda, ficaram divulgando o nome, né, revoltado, divulgando sobre os incels, divulgando sobre os chans, sabe? Tipo, toda aquela... Cara, sem compreender que ao fazer isso, e justamente faz parte daquilo, faz parte da máquina dele, o terrorismo, né? A máquina do terrorismo é essa, né? Sem a publicidade não existe terrorismo. Então, assim, os caras fazem isso. Ele é um espetáculo, né? Ele é um espetáculo. É isso. Ele é uma performance, né? Isso. Então, assim... Eu lembro de uma thread que você escreveu disso, brilhante, que era sobre incel, justamente. Você foi bem atacado. E eu adorei o que você escreveu, porque é muito isso, né? A gente tá entregando essa angústia de muito moleque, de cara que tá perdido, que tá sofrendo pra caralho, né? Pra os extremistas, pra os malucos. É isso. E aí que vem outro ponto, né? Porque é aquilo. Lidar com isso também é difícil, né? Porque, por exemplo, quando eu falo dos incels, né? Tipo, desse povo, e eu insisto uma coisa, né? Não é uma identidade.
né? É uma rede de radicalização, enfim. Eu não vou até entrar em muito detalhe aqui, porque senão vão derrubar o teu vídeo. Mas é complexo, né? Mas o ponto é, cara, então, discutir, né, por exemplo, um projeto amplo de combater combater, prática. você vai ter que criar um projeto capaz de abarcar a revolta desses jovens lá no começo, antes da radicalização. Né? É muito parecido com discutir, por exemplo, sei lá, como é que você vai lidar, por exemplo, com a criminalidade já quando ela está constituída, saca? Fora de um sistema punitivista. O cara tá lá com um fuzil já atirando. Como é que você lida? Uma coisa é você produzir. Basicamente, a máquina punitivista ela atua só sobre o cara lá que já tá com um fuzil numa situação de guerra. Ela é montada para ser uma máquina de guerra, né? Então, assim, a gente vai replicar esse modelo mesmo, né, nessa Nos situação. perfis, né? Nessas novas identidades, né? Então, assim, da mesma maneira como o problema da criminalidade, né, deveria ser atacado de uma forma lá na ponta do que está gerando toda essa situação, né? O problema deles também tem que ser atacado dessa forma. Então, por exemplo, você tem essa massa desses jovens extremamente revoltosos, porque você tem um projeto de masculinidade falida que prometeu para ele, ó, o mundo é de vocês. E ele fala assim, porra, mas esse mundo não é meu. E aí? E aí ele se enraivece e aí ele vai rapidamente ser capturado por isso, inclusive, né, com um precedente histórico, né, porque a juventude hitlerista passava por algo muito semelhante, Muito né, tinha uma coisa semelhante. celibatária ali envolvida ali. Tem que então, controlar assim, isso, né? Não tem jeito. A libido que você colocou é central para entender o que a gente está passando, né? Totalmente central. Então, assim, como é que a gente vai lidar com esses caras? Porque uma maneira importante, né, da maneira como eu concebo, digamos, a militância, o agenciamento, é uma forma também de lidar com nossos inimigos. Né? Tipo, como lidar com essas pessoas sem reproduzir as lógicas que, primeiro, né, alimentam essas pessoas, né, e também, por outro lado, também reproduzir uma lógica que não seja a mesma lógica que eles usam contra a gente. Uma reprodução. E acho muito interessante falar de libido, porque algo que eu sinto também nesse vício de ofensa que a gente tem, né? Essa revolta que traz uma recompensa que é muito depressiva ao mesmo tempo. Claro que eu me identifico, eu sinto isso muito colocado como uma regra. E você falou de libido, e eu acho que ela tem uma lógica meio masturbatória e pornográfica. Sim. E ela tira a vontade e o estímulo que a gente tem para fazer uma militância, entre aspas, real, entre se organizar, entre descobrir o que fazer. E acho que tem uma relação muito parecida com sexo, assim, que se você fica o dia inteiro se masturbando e vendo uma coisa digital, uma coisa na sua tela, você vai gastar toda a sua energia nisso e você provavelmente vai ter uma relação sexual muito disfuncional. E acho que existe uma analogia possível de ser feita com a política e com a luta, assim, porque eu acho que a gente fica gastando a nossa revolta em masturbações curtas e que dão uma recompensa muito insatisfatória e depressiva no final das contas, porque ela não se realiza como um orgasmo. Ela simplesmente é um alívio muito breve, né? Tem uma... Eu acho que tem uma questão aí, por exemplo, de como, por exemplo, a gente pode pensar como a pornografia, né, ela coloniza e destrói o nosso imaginário erótico. Né? Enfim, de como ela pega e vai condicionar toda a nossa, o imaginário erótico, a performance erótica a um tipo de sexo padronizado, violento, industrial. Né? Então, assim, imagina, o indivíduo que gasta toda a libido dele com a pornografia, enfim, tem todas aquelas questões com parafilia, enfim, ele vai ser, no limite, ele se torna incapaz de ter uma relação sexual saudável, né, sob outros termos, enfim, explorar seu próprio corpo, essas coisas. Eu acho que uma analogia possível sobre isso é que se criou uma forma, né, as redes sociais, por um lado, elas têm uma promessa, né, uma promessa de um mundo sem contrários. Eu acho que a grande promessa das redes sociais, por isso que eu acho que isso também se articula com todo aquele projeto de um ethos brasileiro, um ethos da raça brasileira, enfim, de que essa ideia de que o Brasil ele não pode se pensar como um país produzindo contrários, né? Por isso que ele é assentado sobre uma máquina genocida escravocrata, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente pode pensar em
flutuações dessa estrutura, né? Momentos que ela se torna menos intensiva. A internet, ela oferece muito rapidamente essa promessa. Por isso que, do tipo assim, vamos pensar para as esquerdas, né? Você tem um tipo de debate político às esquerdas, né, entre as esquerdas na internet, de que ele é muito violento. Ele é muito violento. Então, por exemplo, você cria uma ideia de que só se torna possível, isso a gente sabe, diariamente a gente vê isso na internet, dialogar com aquelas pessoas que são exatamente iguais a você. Né? Então, por isso que eu acho que a ideia de uma lógica masturbatória, né? Tipo assim, ele vende uma espécie de articulação política possível só entre iguais. Uhum. A ideia de diferença, o encontro com a diferença, né? Ele se torna algo nocivo dentro desse pensamento. E ele quando é a um gente vai ruído, pensar né? Ele não é isso, diálogo mais, né? então, quando você vai pensar, por exemplo, o encontro político na internet, ele é pensado assim, na melhor das hipóteses, como algo que se faz a despeito das diferenças. As pessoas sentaram e botaram suas diferenças de lado e conseguiram produzir. Não, cara, o debate político ele tem que ser feito por meio das diferenças. Claro. Né? Ele floresce justamente no encontro entre os diferentes. Então, assim, como é que os diferentes, como é que, por exemplo, sei lá, as minorias étnicas, o que a gente pode criar de transversal entre minorias étnicas, lutas, enfim, antimanicomiais, lutas, sabe? Eu tô aqui sorteando lutas à esquerda, sabe? Então, assim, antipunitivismo, sabe? O que a gente consegue criar de transversal entre todas as pautas que nos estimulam, né? Hoje em dia, justamente, quando a gente vai olhar para a internet, o que você tem? No lugar de você ter isso como uma prática constituída, né, de lutas se colocando como a transversalidade entre as lutas e tudo mais, você tem, enfim, você tem o feminismo, a interseccionalidade, então, tem todos, mas ainda assim você tem toda uma resistência a esses movimentos, porque se torna uma discussão nos quais estes grupos, eu não estou aqui, quando eu falo estes grupos, eu não estou referindo aos grupos identitários, sempre vamos frisar isso, né? Mas a esquerda como um todo, como um grupo, ele está sempre se colocando como um grupo coeso, né? Tentando produzir enquanto um grupo coeso, mobilizado pelas mesmas referências, e aí todo mundo que vai escapando dessas referências sempre vai sendo colocado no campo do inimigo automaticamente. Então você tem, por exemplo, debates extremamente violentos dentro da esquerda, justamente por, sei lá, por questões mínimas, sei lá, fulano gosta de Hannah Arendt, acabou. Pode crer, isso tá acontecendo. Hannah Arendt, agora o cara é um Vira um liberal liberal. desgraçado. E o liberal é também igual fascista, que também é outra loucura. E vem assim, todo liberal é um fascista disfarçado, rapidamente. Então, assim, é muito rápido. É impressionante como assim, num debate na internet você vira rapidamente um liberal, um fascista, só por não concordar com o outro. Ou, sabe, assim, às vezes defender um autor, sabe? Não. Sabe? E pior que eu não tô aqui defendendo a Hannah Arendt, eu tô dizendo que é o exemplo último, né, cara? Assim, então, como é que a gente vai pensar numa política que realmente consegue se tornar uma luta transversal e abarcar pessoas que não se identificam com a gente, por exemplo, enfim, estava falando daquela mulher que eu conheço aqui na região, como é que eu posso criar uma luta que abarque essa mulher, né? Se eu não consigo, de certa maneira, abarcar as pessoas que estão supostamente no mesmo bonde que eu falo, eu sou de esquerda. Que estão afim da mesma coisa, na verdade. Né? Cara, assim, porque, sei lá, eu não gosto de losurdo, sabe? Enfim. Né? É uma puta treta, né? O Losurdo é uma puta treta agora, né? Exato, né, cara? Tipo, eu não sou leitor de Losurdo, eu não gosto do trabalho dele. Sim. Pô, então é isso. A gente vai criar um index. Ó, só pode se dizer à esquerda participar da nossa luta se você leu tais e tais autores, se você conhece isso, aquilo, e pronto. Fica complexo, né? Fica complexo. Então, assim, a gente cria a gente tá criando, quando eu falo essa coisa da imaginação da pornografia, é meio que isso, porque você cria uma ideia de luta política, né? De mobilização política que passa por um tipo de situação irrealizável. Que a pornografia, enfim, é isso, né? Tipo, uma situação, um sexo irrealizável. Então, a mesma coisa, você tá criando uma situação irrealizável, que é uma luta feita nesse, que tá sempre clivando, né? Toda hora produzindo diferente, não consegue se alinhar com nada, e ao mesmo tempo sua libido, sua atenção tá naquilo, porque, cara, a briga mobiliza a libido, né? O conflito mobiliza a libido, as acusações mútuas mobilizam a libido. Então, assim,
estamos perdendo atenção com isso, mas assim, sentando com a galera e falando assim, cara, então, vamos fazer essa tal coisa? Tá difícil, né? É tudo muito interessante. Você acha que o Bolsonaro, nesse sentido, é oportunidade, entre grandes aspas, da gente abaixar um pouco a nossa bola à medida que a coisa vai se radicalizando, como o Freixo mais ou menos ensaiou no seu texto? Cara, quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, eu falei uma coisa que até hoje as pessoas não entendem bem, assim, eu acho que o Bolsonaro foi o melhor dos mundos possíveis, né? Eu não digo isso comemorando a eleição dele, muito pelo contrário, Claro, é um lamento profundo. Porque claro. quando eu digo que ele é o melhor dos mundos possíveis, é que, dado o cenário, o contexto político que estava ali, se fosse alguém competente no sentido político da coisa, né? Nesse momento a gente poderia estar vendo os caras abrindo campos de concentração sanitária, sei lá, Se ele no tivesse Oiapoque. levado a sério a pandemia, né? Se ele tivesse usado isso como uma oportunidade, a gente estava fudido mesmo. O que aconteceu na Hungria, né? Na Enfim, Hungria, Israel. pois é. Então, assim, se a gente tivesse no lugar do Bolsonaro uma pessoa que não é um completo imbecil, né? E eu digo até antes da pandemia, assim, no começo do governo. Porque o Bolsonaro, no primeiro mês, já começou a arrumar, entrou nesse processo de autofagia, né? Porque ele não queria governar por coalizão, ele queria ser um movimento carismático, ele queria ser um líder carismático. O Bolsonaro, ele é tão imbecil, ele é tão incapaz de uma articulação política, que seria um momento ideal, justamente, a gente teria entre 4 anos para conseguir se articular, porque assim, pensa bem, em termos políticos, ele até o momento não conseguiu realizar muita coisa. Tudo que ele tentou sempre foi vetado, sempre, saca? Porque ele não consegue Políticos articular... talvez, mas aí na Amazônia, que é uma coisa muito cara a você, a coisa... Sim! Não, então, mas é que é o ponto, assim, mas é que tá. Sinceramente, por isso que eu tô dizendo, assim, isso aconteceria com ou sem ele. Saca? Tipo, esse que é o ponto, assim, no sentido... Porque, assim, eu não consigo imaginar um cenário político possível onde as esquerdas teriam ganho em 2018. Infelizmente. Então, assim, a pulsão fascista, que, né, o Brasil estava secretando essa pulsão suicidária, vamos voltar a essa raça brasileira, essa coisa toda, né? Onde qualquer um que discorde com a gente automaticamente vira um inimigo externo, né? A carta do Mourão, né? Enfim. Então, o cenário só podia permitir a eleição de um cara à direita e especialmente à extrema-direita, né? E aí que tá o ponto. Se esse cara à extrema-direita fosse, sei lá, alguém competente, a gente estava muito mais ferrado do que a gente está agora. Sem dúvida. Né? Nesse momento. Então, eram 4 anos que a gente tinha para se articular, né? Enfim, seja na política estatal, enfim, partidária, seja nas nossas bases. E ainda assim a gente não consegue. Assim, eu escrevi esses dias assim, que as pessoas interpretaram que eu sou contra o impeachment do Bolsonaro. E eu falo, bicho, eu acho que esse não tem que ser o nosso problema, porque o impeachment, a implosão do bolsonarismo, é um jogo que a direita está jogando sozinha. Tá sozinho. Estão jogando sem marcação. É um jogo deles com eles mesmos. Não tem um ator, não tem nenhum movimento, não tem nada à esquerda, ou que a gente possa identificar como a esquerda, que está ali, pelo menos, num papel secundário. Teve um protesto, sintomático disso, teve um protesto agora há pouco tempo lá em Brasília, onde eles começaram a jogar balões de água nos inimigos do Bolsonaro. Né? Era só direita. Não tinha uma esquerda ali. Assim, para eles a gente já é uma coisa morta que já tá, né? Tipo. Então, assim, nesse momento, o impeachment dele vai acontecer com ou sem a gente. Esse que é o ponto. Então, assim, como a libido e a atenção são coisas finitas, vamos gastar ela. A proposta é essa, vamos gastar ela se reconectando com as bases, criando um código, como eles criaram um código capaz de mobilizar o povo, sabe? Criar um código, tipo, olha só, vamos investir, porque é outra coisa que eu sempre insisto, cara. Fake news só floresce, ela não floresce no nada. Sabe? Então, assim, se você tem uma presença, sei lá, das esquerdas em um lugar, ou de algum agenciamento que possa, né, frear isso, não adianta chegar e dizer assim, olha, o Haddad vai legalizar a mamadeira de piroca, sabe? Se tem gente ali, né, que fala assim, não, então, não é isso, né? Não é só dizer não é isso. Tem ali pessoas, digamos, uma presença, né, de lideranças, de figuras identificadas com a esquerda ou com esse discurso, isso freia. Que tem credibilidade, né? Porque eu tenho toda uma teoria de como o bolsonarismo ele infecta, né? Porque ele vem das camadas médias superiores,
para as camadas populares, né? E eu tenho toda uma teoria de como isso segue uma lógica de parentesco influência. Porque sempre teve um primo que trouxe. Sempre teve uma figura de confiança. É meio que Pode isso, crer. né? Porque é o pastor, ele chega nas camadas populares, porque assim, eu tô num projeto de, eu não sei se vai virar um audiodoc, não sei o que eu vou fazer, se vai ser um documentário, uma coisa. Isso foi meio que paralisado com a pandemia, né? Que eu estava entrevistando líderes comunitários, religiosos, estava entrevistando bolsonaristas, né? E, enfim, e junto com esse movimento que eu tenho de monitoramento das redes. Porque, para mim, é tentar imaginar assim, como uma questão que começou com um monte de, sei lá, macho ressentido norte-americano, que é o Gamergate, se transformou num movimento que atinge as periferias cariocas, que copita, sei lá, um monte de gente assim, na maré para votar no Bolsonaro via pastor. Interessante. E assim, e eu vou conversar com as pessoas, assim, eu sempre pergunto, cara, como foi a primeira vez que você ouviu falar do Bolsonaro? Ah, foi o pastor que trouxe. Ah, foi meu primo que trouxe Pode isso. crer. Aí tu vai ver quem é esse primo, quem é o pastor. São figuras sempre com uma certa autoridade, né? Uma certa confiabilidade. É o primo rico, é o primo mais estudado, sabe? Porque é isso, o bolsonarismo ele não foi um fenômeno que emergiu na ignorância, no analfabetismo político, né? Como algumas pessoas insistem. Não, ele surgiu entre as camadas letradas. Verdade. Então, assim, é aí que vem o ponto, né? Então, assim, isso se espalha seguindo essa lógica. Ele foi incubado. E aí tu vê, né? A tática dos caras era essa. Ele fala assim, fale para sua mãe do Bolsonaro. Os grupos falavam isso. Então, assim, quando esses caras chegam nas periferias, no subúrbio, né, a mensagem chega, não tem ninguém lá para barrar a mensagem. Porque se você tem uma coisa que aconteceu, sei lá, na última década, que foi que o trabalho de base foi terceirizado, né? Muito para as igrejas. Então, assim, é isso. Aí virou terra de ninguém, né? Na verdade, não é terra de ninguém, não. Pelo contrário, virou terra do dono. Com bastante dono, né? Exato. Então, assim, como é que você vai frear isso? É presença. Então, como é que, pô, um momento, sei lá, por que os partidos... Eu sei que tem iniciativas de partidos bastante pontuais com relação a isso, mas, cara, se eu fosse hoje em dia, por exemplo, eu, Orlando, existisse o Partido Anarquista e tivesse um mandato... Vamos pensar esse Oxumoro aí, o Partido Anarquista. E aí eu tenho um mandato, já só loucura. Cara, a primeira coisa que eu ia pegar, botar meus assessores, cara, vamos pegar um frente de mobilização da maré, colar com os caras e ver assim, o que vocês precisam? Vocês querem isso, isso? Claro. Eles coordenam o processo, a gente tá junto com eles e dá o que os caras precisam e pronto. E não usa isso para fazer proselitismo da nossa mensagem, não é isso. Usa isso para dar apoio pros caras, suporte pros caras. Se isso fosse desdobrar em algum prestígio político capaz de mobilizar voto, é uma consequência, sabe? Porque isso é a mesma crítica, porque eu vejo o tempo todo. Os caras falam isso o tempo inteiro. Por exemplo, político de esquerda só vem aqui quando quer voto. É aquilo que a gente falava dos políticos. Não, os caras falam assim, cara, não, esses caras de direita, por exemplo, em 2015, o Bolsonaro começou a visitar qualquer congregação com 10 pessoas. Pode crer. Então a aliança dele com esses caras não caiu do céu. Não caiu do céu, entendeu? Então como é que você rebate isso? Nesse momento, como eu digo, o impeachment não deveria ser o nosso problema. O nosso problema deveria ser assim, cara, como é que a gente pode estar do lado da população, especialmente a população mais carente, que está sofrendo com isso, que está sofrendo com a pandemia? Como? Os partidos têm recursos? Vamos lá, vamos investir nisso. Pô, o mandato tem recursos? Vamos lá, vamos investir nisso. Pô, a nossa mobilização que tem recursos, porque a galera que eu conheço que está fazendo essas mobilizações nas favelas, não é galera de partido, sabe? É a galera da região, grupo político da região, político no sentido pleno, não político PMDB, não. Galera, assim, tem agenciamento, militante da região. E os caras estão lá fazendo vaquinha na internet, sei lá o quê, papapá. E então, virando assim, liderança real, né? Ganhando uma rede de confiança ali absurda, muito legítima, né? Pois é, e aí o que acontece? O nosso problema, a maneira como eu concebo, deveria ser esse, né? Poderia ser esse. Não ficar, porra, vítima Bolsonaro, sei lá o quê. Cara, se ele cair, eu confesso que eu vou ficar feliz, né? Assim, eu vou ficar feliz. Eu, Orlando... Né? O meu desejo, ainda que eu tenha medo, que eu acho que o Mourão é um risco ainda pior do que ele, porque o Mourão tem aquela competência, né, e aquela legitimidade militar, né, então o cara pode implementar um golpe fácil, tem muito mais legitimidade para fazer isso, né, e quando eu digo legitimidade institucional para isso, militar, os caras é general, ele não capitão. Pois é, então assim,
por mais que eu tenha esse medo, quando se acontecer a derrocada do Bolsonaro, eu, Orlando, vou ficar feliz, o meu desejo. Agora, é aquilo, eu não posso ser voluntarista, né? Pensar assim, caraca, então vou concentrar minha libido nisso. Não, vou concentrar minha libido e dar espaço para uma galera que tá produzindo, que tá, porra, fazendo vaquinha na internet para fazer distribuição de gás aqui na favela do lado de casa. Assim, a minha libido tá para isso aí. Por que talvez esse não fosse um problema produtivo, mais produtivo para as esquerdas nesse momento, já que esse jogo a gente não está jogando? Maravilha, Orlando. Tanta coisa. A conversa está longa já, mas está bem boa. Deixa eu perguntar, então, para encerrar, que eu sei que é uma coisa muito cara a você. Eu não tenho nenhuma pergunta muito clara disso, mas assim, a gente falou dessa grande crise do ethos brasileiro, né? E queria que você falasse um pouco sobre a espiritualidade brasileira, que para você é algo super importante, religiões afro-brasileiras, macumbeiro, falando, né? Assumido, orgulhoso. E eu queria que você fizesse uma... justíssimo. E eu queria saber de você qual a leitura que você tem feito sobre esse momento espiritual que a gente passa, porque eu ateu, materialista e muito pouco estudado, eu sinto ao mesmo tempo que a gente vive uma crise mitológica profunda, assim, né? Que a gente está muito apaixonado pelo Apocalipse, como o final de uma mitologia que agora se apresenta possível. Eu queria que você falasse disso, né? Porque esse ethos brasileiro que quer se auto-exterminar, ele, na verdade, é em cima de um outro mito possível, de vida, né? De ser humano no planeta. Eu queria que você falasse o que você está sentindo. O que eu acho, assim, quando eu sofri, vamos colocar assim, com a primeira onda de conversão ao mundo evangélico, né? Tipo, eu nunca fui evangélico, nasci macumbeiro, família de macumbeiros, né? Tipo, bandistas, enfim, pessoas que frequentam candomblé, coisas do tipo. E aí, enfim, no começo da minha infância, muito por conta, né, dessa vergonha de conviver com muita gente evangélica, eu comecei a me dizer ateu e virou um código para mim ser ateu, né? Enfim, fui ateu até os meus 22 anos, até o momento que eu voltei. E então, assim, isso é impressionante, né? Como uma coisa que surgiu muito local, de maneira independente, em vários pontos do país, muito como uma resposta à decadência econômica ali do final da ditadura militar, né? Enfim, a ascensão do neopentecostalismo, enfim, dos evangélicos no Brasil é muito uma consequência de um Estado. Eu não gosto muito dessas explicações econômicas, mas é importante como eles atuam, né, nesses momentos, né? Assim, não como uma consequência direta, mas como floresceu em termos de contingência mesmo. É porque eles souberam mobilizar os afetos naquela época e tudo mais. Então, assim, e aqui no Rio de Janeiro isso teve uma consequência profunda, né? Ele transformou de maneira profunda a paisagem moral existencial do local. E esse ethos, e não é por coincidência, que era desde a década de 90, aqui o Bolsonaro e filhos têm votações expressivas, né? Não é por coincidência, por exemplo, que em 2015, quando o Flávio foi lançar a candidatura dele à prefeitura do Rio, ele lançou aqui no Bangu, né, no Clube do Bangu. Não é por coincidência, assim. Então, por que eu acho que isso... O que eu acho é que tem uma questão, né? O Brasil se tornou protestante, ainda que nem protestante nesse neopentecostalismo difuso. É uma coisa que eu sempre falo isso. Eu acho que o Brasil ele caminha nesse momento para uma espécie de teologia difusa, né? Porque imagina o seguinte, você consegue conceber que um candidato que se diga ateu seja presidente no Brasil? Não. Acho que só na Islândia, né? Alguma coisa assim. Já começa por aí. Porque também tem essa fantasia ocidental, moderna, né? Tipo, de que... Cara, é uma coisa que o Bruno Latour adora falar, nunca fomos modernos mesmo, cara. Tipo assim, a religião... Infelizmente, Deus não morreu, cara. Assim, né? Isso, Deus não está morto. Ele continua sendo um código fundamental da moral citadina euro-americana. Não, e o paradoxo de chamar Estado laico, né? Estado laico também tem uma coisa em termos que não encaixa ali, né? Então, eu acho que ali na década de 90, especialmente nas periferias, começou a ser gestado um projeto moral de uma teologia difusa
de que foi se acelerando e que hoje tomou conta, né, assim, de boa parte do imaginário da população brasileira. Até daqueles que não se identificam enquanto tais. Isso também é um ponto, né? Porque, assim, muito da promessa que estava em jogo ali, na década, e eu via isso muito na década de 90, era de uma recompensa em terra, que era o consumo. Okay. A teologia da prosperidade era isso. Você vai fazer não são sacrifícios, você vai passar por todas aquelas provações, você vai viver, vai fazer as ofertas, né? E aí tudo aquilo que você der, tudo aquilo que você ofertar, todo aquele autossacrifício, por isso que eu sempre insisto, né? Tipo, que a grande religião sacrificial, né? Quem gosta de sacrifício são os cristãos. Tipo, isso está na base do cristianismo e continua na metafísica liberal. É cruz. Ponto. Então, assim, esse autossacrifício, né, esse auto-holocausto, né, para usar a palavra bíblica, né, enfim, antes que me acuse de alguma coisa, tipo, a palavra é a Bíblia, está na metafísica cristã. O holocausto é a palavra bíblica do sacrifício lá nos fornos. Enfim, desse autossacrifício, né, ele vai ter uma recompensa em vida. Essa recompensa era o consumo, né? O poder de consumo. Né? Então, assim, na década de 90, o consumismo nas periferias, ele estava muito atrelado com uma recompensa advinda dos céus. Quando você tem isso se concilia, né? Isso se junta com um desenvolvimento da própria sociedade brasileira, né? Enfim, governo Fernando Henrique, aceleração com o Lula, enfim. Toda a identidade do consumidor, né? Vem justamente atrelado a uma espécie de recompensa divina. Claro. Não é à toa que, assim, o discurso rapidamente se transforma ao ponto que você tem, a gente falou de 2010, tem todo aquele debate em 2010 sobre o aborto. Né? Que ali, para mim, foi um momento muito crucial, quando as esquerdas, enquanto ocupantes de um cargo estatal, optaram assim, não, a gente não vai peitar essas forças, a gente vai surfar nelas. Né? Então, assim, aí depois você teve a Dilma no tempo de Salomão, já tinha uma aliança antes, né? Sim. Coisa que a pessoa sempre fala, onde estava... Você pega o Magno Malta, ele está em todas as fotos de posse do PT. Todas. Essa galera não estava em outro lugar. Essa galera não estava em outro lugar. A galera estava ali, no lado do poder, e aumentando sua influência, enfim. Então, assim, esse projeto, né, dessa metafísica cristã, neopentecostal, ele também, por si, ele é um projeto extremamente individualista. Né? Ele é um projeto muito individualista, porque é o sacrifício pessoal, é a sua oferta. Então, assim, mais uma vez, toda aquela lógica do indivíduo, por isso que eu gosto muito disso, desse indivíduo que vai se sacrificar e que ele tem um rosto, ele tem um protagonismo, enfim, boa parte dessa metafísica também é um protagonismo, ele tem um como você vai se tornar protagonista de sua própria história. Se você vai pegar, por exemplo, vários discursos desses pregadores de televisão, eles estão o tempo todo, liberte-se, saca? Ele tem o tempo todo falando assim, assuma o protagonismo, se liberte das forças que te escravizam, se liberte daquilo que não deixa você ser o que você... Sabe? Então tem todo um discurso relacionado à liberdade, à esperança, enfim. E aí esses caras, né, enfim, chegam um determinado momento em que isso começou a ser muito grande na década de 90, você pega o livro do Edir Macedo, né, sobre a ocupação política, onde se começa a se desenhar uma imagem de que a verdadeira prosperidade só vai ser possível quando os elementos, como colocar assim, os elementos outros, os elementos negativos, os inimigos forem retirados do seio da própria sociedade. Não é à toa que nessa época você começa a criar uma guerra cosmológica. Né? Você tem toda a criminalização, você tem toda a guerra contra... As pessoas sempre interpretam a guerra que ele promove contra as religiões de matriz africana, né, como uma guerra por mercado. Saca? Tipo, não é uma guerra por mercado, é uma guerra simbólica pelo controle do código da sociedade. Né? Então, assim, você precisa ter um inimigo para produzir isso. E aí, não é à toa que o inimigo se torna o quê? O diferente. Mais uma vez, os inimigos prioritários se tornam os LGBTs, os negros, na verdade, assim, prioritariamente indígenas e negros, né? Enfim, eles começam um projeto longo de inserção de missionarismo nas aldeias e começa uma guerra cosmológica contra as religiões de matriz africana. Aí a novidade que entra no horizonte dele, os LGBTs. Então, assim, eles criam uma máquina, assim, esses são os nossos inimigos. E rapidamente esses inimigos dessa metafísica neopentecostal, rapidamente se tornam os inimigos da nação. Bolsonaro é o cara que traz isso fora. Esses são os inimigos da nação. É a ideologia de gênero, enfim, é o discurso pela raça, né? Enfim, e os indígenas.
Que todos são esses caras que estão impedindo o nosso progresso. Por isso que é uma coisa que eu falo, a galera interpreta a Damares como uma piada. Não, A Damares, a mais ela séria. tal... Eu acho o principal é a ministra do Bolsonaro, eu acho a Damares, sabia? Exato, eu concordo plenamente com você, cara. Assim, no dia, o Bolsonaro cai no dia que ela sair. E ela não vai sair. Ela não vai sair. Você por acaso tem estômago para assistir as lives que ela tem feito? Sim. Na pandemia? Eu vira e mexe, assiste alguma coisa. Eu tava assistindo agora, por exemplo, ela falando do coronavírus, você viu? Tipo, falando da cloroquina, né? Que milagrosa. Isso. Essa não vi, mas uma que eu achei fenomenal, desesperadora, ela fala claramente, ela não esconde, nem finge que ela não está fazendo isso, que ela está usando os dados do ministério para entender aonde tem gente para evangelizar de maneira específica. Então ela está fazendo muita pregação e falando com o pastor ao vivo, falando que ela está vendo no Ministério da Família e dos Direitos Humanos que tem muito surdo, tem muito cego em tal lugar, tem deficiente mental aqui e tal. E ela está falando assim, precisamos fazer hinos para essas pessoas, precisamos falar com o pastor tal para ir lá, e eu estou com os números. É transparente. Não, então, quando rolou todo aquele elogio ao Bolsonaro, porque a Michelle falou em Libras, né? Enfim, e ele sempre tem uma pessoa falando em Libras do lado dele, né? Enfim. Isso gera uma tendência dos caras. Isso gera uma tendência. Então, essa coisa de você incluir aqueles que estão excluídos, sabe? É uma máquina. Então, assim, cara, você consegue... Então, por exemplo, agora a gente vai colocar os deficientes auditivos. A gente vai colocar agora os deficientes visuais. Porque, assim, ao mesmo tempo que você também fornece um código de esperança, um código de aceitação, você tem toda uma máquina montada para essas pessoas se sentirem parte de algo. E, ao mesmo tempo, também, né, que a Damares tem toda uma relação com a evangelização de povos indígenas. Sabe? Então, se tem uma pessoa que entende de fazer uma máquina de proselitismo, de conversão, capaz de abarcar diferenças, é ela. O know-how dela é esse. Ela sabe montar essa máquina, inclusive com, enfim, eu não vou falar disso porque eu não quero ser processado, mas, enfim, com divulgação de fake news, enfim, coisas do tipo. A Sarah então, assim, era do gabinete dela. Pois é, então, assim, quando eu falo muito dessa teologia difusa, eu falo disso, né? Porque, assim, esses caras conseguiram, e conforme eles vão avançando esse código moral, eles conseguiram conciliar o código político com o código religioso. Não no sentido de botar pastor para isso, para aquilo, não. Eles conseguiram transformar a missão política das pessoas numa continuação da missão religiosa. E não dos políticos, mas do cidadão comum. Então você vota para manter porque, assim, enquanto tiverem ímpios, que chamam, é isso? Os ímpios na sociedade brasileira, o Brasil não vai ter prosperidade de verdade. Porque tem essa passagem, apesar de ser um movimento muito individualista, tem essa passagem pro coletivo, né? Então a gente tem que melhorar a sociedade, a gente tem que melhorar o país, porque, assim, aí é aquela coisa de levar a palavra de Jesus para todo mundo e tudo mais, e trazer eles vivem pela porque eles vivem pela escatologia, né? Eles vivem na escatologia, que é o fim do escatom, né? Enfim. Então, assim, e esse discurso rapidamente se torna é por isso que eu falo essa coisa do sacrifício, né? Essa pulsão suicidária, ela é muito lida como um auto-sacrifício. Temos que sacrificar a nós mesmos, temos que sacrificar, mas esses nós mesmos geralmente é o outro, né? Tem que sacrificar o outro pelo nosso projeto, blá, 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 porque esse outro é um outro impuro, esse é um outro não está entre os escolhidos e blá, blá, blá. Enfim, é uma eugenia de muitas camadas também, né? Uma coisa exato. Louca. Por exemplo, teve uma galera que, uma das fake news que eu vi, né, que eu fui fazendo esses monitoramentos, de um áudio, né, de uma pessoa que se identifica como pastora, dizendo que o vírus, né, basicamente ele vai matar as pessoas que merecem. Sim. Então, assim, aí justamente falando assim, cara, se você perdeu um parente seu, uma pessoa que você ama, e ela morreu, e ela morreu por causa do corona, você não sabe os pecados que ela tem. Você não sabe o problema que ela trouxe. Nossa, mas que loucura, porque o cara não falou nem que Deus tinha um plano para ela, que é um jeito um pouco mais generoso de falar isso, né? Falar que merece é foda. É uma onda de pureza, né? Os caras estão evocando um discurso genocida baseado no cristianismo, né? Então, assim,
tem precedente lá dentro. Bastante precedente. Então, assim, aquelas... Uns 2000 anos de episódio aí. Mas, não... Cara, sério, acionando Sodoma e Gomorra, por exemplo. Tu vê, porque Sodoma e Gomorra é um episódio que está sendo bastante acionado por eles. Porque tem isso também, né? Uma das coisas que eu faço quando eu vou conversando com as pessoas, eu vou selecionando as passagens que eles acionam. O pessoal sempre lembra do Levítico. Cara, Sodoma e Gomorra, Moisés... Não é à toa, por exemplo, que o Edir Macedo está voltando para essa estética... O templo é de Salomão, né? O templo é de Salomão. Ele não está no Novo Testamento, ele está de Rabino agora. Exato. Essa galera tá ali porque a máquina de guerra... Israel. Junto com a máquina de guerra deles está ali. Eles estão tirando o código dali de dentro. E esse código, né, da luta contra os inimigos da fé, os inimigos da nação cristã, é isso. Existe todo um projeto de que o Brasil vai ressurgir como uma grande nação evangélica, né? Tipo, nem cristã, evangélica, né? Mas assim, óbvio, isso aí vai ter que passar por um monte de políticas, de uma série de crises intestinas que eu acho que nunca vai ser possível. Então vai sempre ser um projeto difuso. Claro. Todo mundo meio que vai ser religioso, mesmo que não se diga, era o famoso católico não praticante, né? Tipo, todo mundo vai ser... todo mundo é cristão não praticante. É isso. Cara, ótimo papo. Queria te agradecer, estamos mais de 1h30, então eu vou encerrar, porque senão vai ficar complicado de eu separar, mas... Tranquilo. Bora repetir. E tem mais alguma coisa que você acha importante de ser dito? Algum recado final? Algo que você queira recomendar? Cara, o que eu recomendo para as pessoas, como recado final, é assim, não se engajem pelo ódio, né? Pelo ressentimento, entendeu? Tipo, porque... Pensem antes de postar, né? Cara, assim, tem uma diferença entre raiva e ódio, né? Que eu acho que é fundamental, porque esse ódio, essa raiva, ele não é produtivo, né? Tipo, a gente tem que começar a pensar no... Porque, cara, a gente não tá ganhando, cara. Claramente, isso, a gente tem que parar com essa negação de que era isso em 2016, né? Tipo, em 2014 eu estava lá em Brasília na época, né? Em 2016 eu estava vendo isso muito de perto. As pessoas achavam que o PT ia voltar para o poder naturalmente em 2018. Eu falei, agora tá rolando uma coisa tipo como se a volta pro poder em 2022 fosse uma coisa quase natural, salvo um golpe. Eu falei, bicho, tipo, eu prevejo, eu acho que, sim, do jeito que as coisas estão, se não tiver uma melhora, eu acho que a fala do Freixo é bastante sintomática disso, inclusive, né? Se não houver, de fato, uma reconstituição da política, e quando eu digo não só partidária, mas da própria maneira como a gente imagina política e engajamento à esquerda, eu acho que a gente está vendo aí um projeto de longa duração das direitas no poder. E não só no poder estatal, mas no poder da vida mesmo, como dominadoras do código. Sabe? Então vai ser difícil, né? Se a gente continuar se engajando pelo ressentimento, né? E não vou entrar aqui na onda de... Porque eu acho que a coisa da frente é para um debate muito complexo, só para... Não, todo mundo... Não, também não é bem assim. Mas assim, a ideia de como é que a gente se conecta com os nossos contrários, com os nossos diferentes, eu acho que é uma coisa da ordem do urgente, né? Até para saber como é que a gente pode se conectar com pessoas que normalmente a gente não teria nem saco, às vezes. Ou isso que é mais importante, que a gente não enxergaria, na verdade. Acho que então, assim, como é que é? Porque é uma maneira de mais tarde trazer essas pessoas pro nosso lado, entre aspas. Ó, cara, então, tipo, beleza, você, tipo, aquela senhora daqui que eu usei como exemplo, né? Que é evangélica, que participa da... Cara, assim, beleza, então, olha só, você é contra a ideologia de gênero. Eu não acho nem que isso existe. Mas, assim, esse cara aí, tudo que esse cara representa vai contra o que você prega sobre meritocracia, antimeritocracia, o que você prega sobre racismo, o que você prega sobre a ação das polícias nas favelas, sei lá o quê, papapá. Tipo, aí depois ela veio me confessar, caraca, e votou no Witzel também, né? Caraca, o Witzel falar que vai matar as pessoas não pode ser assim. Eu falei, pois é, cara. Pois é. Então, tipo assim, é isso. E também é aquilo também, né? A gente também, essa política de ressentimento tá impedindo que a gente abarque muitas dessas pessoas que entraram nessa onda por outros motivos. Eu não tô falando que é dar um abraço no seu tio racista, machista que votou no Bolsonaro. Esse cara provavelmente é um babaca, saca? Eu tô falando de entender que os motivos que levaram várias pessoas a votarem nesse cara ou participarem desse mundo ou continuarem até participando, mas que algumas dessas pessoas não são exatamente vilãs genocidas, sabe? Claro. Não, e esse cenário que você pintou muito bem no nosso papo, não é o Bolsonaro, é
é um campo imaginário e simbólico e cosmológico muito profundo. Então Bolsonaro não é só derrotar o Bolsonaro, né? É derrotar Bolsonaro é um sintoma na melhor das hipóteses, né, cara? Na melhor das hipóteses é um sintoma, assim, tipo... Ele jamais é a causa. Tanto que ele sabe disso. Tanto que por isso ele é tão paranoico com essa história. Exato. Orlando, brigadíssimo pelo seu tempo. Um prazer. Espero que a gente repita o quanto antes, pelo menos numa mesa de bar. Só chamar. Se a gente não conseguir fazer se ainda tiver mundo ali, né, cara? E se ainda tiver bar. Se tiver bar, se a gente não tiver do exílio, coisa desse tipo, né, cara? Sabe-se lá o que vai acontecer semana que vem no Brasil. Semana que vem, né? A gente nem sabe, cara, nem sabe. Tamo nesse. Mas só chamar, meu rei, só me chamar que a gente tamo junto. Igualmente. Muito obrigado, Orlando. Até. Tamo junto.